nessa aula a gente vai estudar sobre o COPD, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. No COPD, o paciente tem uma obstrução crônica do fluxo aéreo. Então, essa é uma doença progressiva que acaba piorando ao longo do tempo e, diferente da asma, ela é irreversível. Aqui, os alvéolos perdem a sua elasticidade e a sua capacidade de expandir completamente, gerando dessa forma um acúmulo de CO2. Então, o COPD está muito relacionado ao aprisionamento aéreo. Infelizmente, o COPD acomete mais de 12 milhões de pessoas e é a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos. Normalmente acomete pacientes maiores de 70 anos, então são mais idosos. Então é uma doença persistente e de lenta progressão da diminuição do fluxo aéreo. A sua etiologia, a causa do COPD, ela está muito associada à inflamação crônica das vias aéreas. Então, algo importante que a gente precisa saber é que a bronquite e o enfisema são duas doenças pulmonares que estão incluídas na categoria geral de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, um paciente com COPD, ele vai apresentar sintomas de bronquite e sintomas de enfisema. Então, no caso da bronquite crônica, é uma condição no qual os tubos brônquicos se inflamam e ocorre a produção excessiva de muco como resultado de irritantes ou lesões. Então, aqui a gente observa que tem um excesso de muco nas vias aéreas do paciente. Então, nessa imagem ilustrativa, a gente consegue ver isso tranquilamente. Em relação ao efizema, a gente percebe que existe uma diminuição da elasticidade dos alvéolos. Então, os alvéolos eles ficam totalmente dilatados e não conseguem fazer a troca gasosa adequadamente. Então, existe aqui uma perda da elasticidade e uma resistência nos alvéolos. Então, isso gera uma hiperinsuflação pulmonar e o ar fica retido no pulmão do paciente, logo ele não consegue ser expelido. Então, por que o DPOC ele é considerado uma doença de aprisionamento de ar? Porque o ar entra, mas ele tem muita dificuldade para sair, justamente por conta das secreções que a bronquite causa, dificultando a passagem de ar de volta para a cavidade superior para ser eliminada. E aqui também o paciente com efizema, ele não tem o saco alveolar adequado, então essa troca gasosa não consegue acontecer e devolver o ar para ser expelido através da boca, por exemplo. Então existe essa hiperinsuflação, por isso que no paciente com DPOC, ele tem esse aprisionamento de ar que é tão característico, o que vai causar, inclusive, aquele tórax de barril nele. O principal fator de risco para o DPOC é o tabagismo, seja ele no formato de cigarro, cachimbo ou charuto. Outro fator que pode estar muito relacionado ao surgimento do COPD é o paciente respirar por muito tempo irritantes nocivos. Então, o mecânico de carro é um exemplo muito comum que a gente vê no NCLEX, ele passa muitos anos respirando a fumaça dos carros, então isso acaba se tornando tóxico para o pulmão. Então, essa exposição prolongada a irritantes nocivos por conta de exposição ocupacional acaba sendo muito relacionado ao surgimento do COPD. Então, a gente tem o exemplo do mecânico de automóvel, os bombeiros, que também têm contato direto com fumaça, pacientes que trabalharam por muitos anos em mina de carvão, paciente que está sendo exposto à infecção, poluição de ar de forma geral, gases nocivos, infecções de vias aéreas. E outro fator que também pode acontecer, é um pouco mais raro, são as anomalias genéticas. E quando a gente fala de anomalia genética, a gente fala da deficiência de alfa-1, que é a antitripsina. Ela é considerada uma doença genética, uma condição hereditária, onde o paciente tem uma insuficiente produção dessa proteína. E essa proteína, ela é fundamental na proteção dos pulmões contra danos causados por certas enzimas que são produzidas pelas células do sistema imunológico. Então, o paciente ele não tem a produção adequada dessas proteínas e acaba desenvolvendo COPD. Agora, muito importante, don't let the NCLEX trick you, não deixe que o NCLEX pegue você. Esses aqui não são fatores de riscos diretos para o COPD. É o exemplo da obesidade, desnutrição e etilismo. Claro que esses fatores podem acabar provocando uma piora no estado clínico do paciente, mas não são fatores relacionados à ocorrência do COPD. Então, às vezes, o NCLEX tenta nos enganar, colocando questões em SATA, por exemplo, de pacientes que têm maior risco de desenvolver o COPD, e acaba que a gente, quando vê obesidade, desnutrição e etilismo, a gente sabe que é tudo prejudicial, então a gente pode achar que isso é um fator, mas não deixe que o NCLEX engane você. Os sinais e sintomas do COPD são vários sinais parecidos, inclusive, com
os sinais e sintomas da asma, com algumas variações. O primeiro deles é a cough, que é a tosse. O paciente tem tosse porque ele tem a bronquite, então o paciente acaba tendo secreção e a tosse é um mecanismo de defesa para expelir essa secreção. O paciente pode apresentar exertional dyspnea, que é uma dispneia de esforço. Ele pode apresentar o wheezing, que são os sibilos por conta do estreitamento do fluxo aéreo. Ele pode apresentar crackles, que é a representatividade de fluido dentro da cavidade pulmonar, que são os estertores. O paciente pode ter sputum production, que é a produção de catarro. Weight loss, que é a perda de peso. O paciente acaba tendo muita falta de ar, dificuldade respiratória e por conta disso ele não consegue se alimentar adequadamente. O paciente pode ter o barrel chest, que é aquele tórax de barril, que é esse tórax aqui, que é muito característico do paciente com COPD por conta do enfisema. Então o paciente ele tem aquele alvéolo totalmente enrijecido, que perdeu a sua elasticidade, que não consegue captar e fazer a troca gasosa adequadamente. E essa deficiência nos alvéolos acaba causando uma hiperinsuflação pulmonar e o paciente ele fica com tórax como o de barril. Então aqui a gente consegue ver que esse tórax é um tórax normal e esse aqui é um tórax de um paciente com COPD. E o paciente que tem justamente esse tórax de barril por conta da perda de elasticidade dos alvéolos, ele pode ser um paciente que apresente respiração de músculo acessório. Então, o paciente, para conseguir compensar a dificuldade respiratória, ele pode ter esse uso dessa musculatura adicional, prolongado expiration. Então, o paciente, quando tem o COPD, ele acaba retendo o CO2. Então, é muito característico essa expiração prolongada. Atenção, porque às vezes o NCLEX ele tenta também traçar ali uma pegadinha com inspiração prolongada, mas não, o paciente com COPD, ele tem uma expiração prolongada, ele tem uma ortopneia, então a depender da posição que ele está, ele sente mais falta de ar, normalmente deitado. O paciente apresenta cianose, às vezes a mucosa do paciente ele pode estar mais azulada. O paciente tem um refil capilar retardado, então normalmente o refil capilar, quando a gente aperta o dedo do paciente, ele precisa retornar em 3 segundos. Isso é o normal. Quando o paciente tem um refil capilar retardado, significa que esse enchimento capilar ele está maior do que 3 segundos. Então, isso mostra para a gente que a perfusão do paciente está prejudicada. Então, a baixa de oxigênio desse paciente acaba que está resultando na baixa de perfusão capilar periférica também, o que é algo muito perigoso, o que reflete para a gente que a perfusão não está chegando adequadamente nas periferias. O paciente também pode apresentar no raio-x uma congestão e nos testes pulmonares pode apresentar capacidade vital reduzida. Esses testes pulmonares são os testes de espirometria ou o peak flow. O paciente pode apresentar clubbing fingers. Isso aqui é um sinal muito característico do paciente com COPD, do paciente com fibrose cística e qualquer outro tipo de comorbidade que suprime durante muito tempo o oxigênio do paciente. Então, doenças respiratórias. E o paciente tem essa diminuição de oxigênio por muitos anos, ele acaba apresentando esse sinal nos dedos. Então, aqui é um dedo normal e aqui é um dedo de um paciente que tem essa privação de oxigênio. Então, a ponta dos dedos ficam mais alargadas, ficam mais curvadas. Isso aqui é um sinal de hipóxia prolongada, hipóxia durante já um longo período de tempo. Aqui a gente tem os sinais e sintomas da bronquite e os sinais e sintomas do enfisema. Eles são um pouco diferentes e os dois juntos caracterizam os sinais e sintomas do DPOC. Na bronquite, o paciente tem secreção, então ele acaba tendo tosse com expectoração. E normalmente o NCLEX ele vai mostrar para a gente que essa tosse ela está acontecendo por 3 meses ou mais, sendo pior pelas manhãs. Então, às vezes, essa frase que a gente vê um paciente falando na questão, a gente já vai pensar na possível causa de bronquite. Então, quando a gente vê isso, a gente já pode associar a bronquite. O paciente fica com uma tosse durante muito tempo, mais de 3 meses, que acaba sendo pior pela manhã. O paciente apresenta crackles, wheezes e edema periférico. E qual vai ser a técnica que a gente vai orientar o paciente a fazer aqui? Se a gente quer que ele expectore essa secreção, a técnica utilizada para ajudar a remover secreção é a técnica de Huff Cough. Aqui no enfisema, o paciente ele já tem uma pele mais rosada, aumento do peito por conta do tórax em barril, e nesse caso não tem tosse porque não tem secreção que está estimulando o paciente a tossir.
Aqui o paciente tem uma dificuldade na troca gasosa, então ele tem shortness of breath, que é a dificuldade de respirar, é falta de ar. Então a técnica que a gente vai orientar para esse paciente é pursed lip breath, que vai ajudar ele na dispneia relacionado ao aprisionamento do ar. Como o paciente com COPD tem esses dois problemas, a gente vai indicar esse paciente a realizar esses dois tipos de técnica. Em relação à alteração laboratorial, esse paciente ele vai apresentar acidose respiratória. Então, por conta da retenção de O2 dele, vai acumular muito O2 no organismo e vai diminuir o pH, ficando assim acidótico. O paciente pode apresentar policitemia como mecanismo compensatório. Então, o corpo ele começa a aumentar a produção de glóbulos vermelhos na tentativa de compensar a deficiência de oxigênio. Então, isso é um sinal que a gente pode ver no laboratório do paciente com COPD.